E aí, você diz sim ou não à prosperidade? É isso que nós vamos ver no resumo de hoje. Esse é o canal Comece com Livros, já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque assim você ajuda para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Então, bora lá para o resumo de hoje. E nós tínhamos parado na ferramenta número 2. E a ferramenta número 2 diz assim: Ferramenta 2: sempre diga sim ao dinheiro. E a primeira coisa que eu faço aqui é uma pontuação. Eu trocaria essa palavra dinheiro por vibração positiva, porque eu acho que cabe a toda vibração positiva e não só ao dinheiro. Mas vamos lá ver o que o texto diz sobre isso. Muitas pessoas têm dificuldade em dizer sim quando alguém se oferece para pagar o seu almoço, lhe comprar um presente ou tenta simplesmente lhe dar dinheiro. Então, a minha interpretação disso é que você se afasta da prosperidade e da abundância quando você não se permite nas situações do dia a dia do nosso cotidiano. Você deve se permitir. Essa é a minha interpretação do que o texto está dizendo. Você deve se permitir quando as situações da vida lhe couber. Continuando nessa mesma linha de raciocínio, o texto diz assim: em todas essas frases, você pode perceber a resistência em aceitar o dinheiro. O novo você, porém, vai aprender a dizer obrigado, seria ótimo, e vai começar a se sentir bem fazendo isso. Em outras palavras, você vai começar a se permitir. E se você está com dificuldade disso, volta nos vídeos anteriores que eu falei do capítulo 3, que ele mostra como se permitir, que é o terceiro passo da lei da atração. E assim ele termina esse tópico e na sequência ele faz um resumo de tudo que a gente viu. E eu vou ler aqui rapidinho para você compreender também. Abundância é um sentimento. Inclua conscientemente o sentimento de abundância em sua vibração atual. Tome consciência das diferentes fontes de abundância. Registrar as evidências da abundância aumenta a sua atenção com relação à vibração da abundância. Cabe a você incluir a vibração de abundância. E ele mostra aqui as ferramentas que a gente falou. Registre as evidências de sua abundância e sempre diga sim, ou melhor dizendo, se permita para as situações cotidianas. E assim ele termina esse tópico e vai falar no tópico seguinte sobre relações. E o tópico tem o título de Relacionamentos e a sua vibração. E ele começa esse tópico falando de uma coisa que provavelmente você já presenciou e já vivenciou. Sabe aquelas pessoas que de cara você já tem uma empatia e já gosta delas, como também de cara às vezes você já olha e não gosta da pessoa de primeira, de uma outra pessoa de primeira. Ele mostra aqui que essa empatia ou esse incômodo com essa determinada pessoa é por causa que a vibração de vocês estão diferentes. E aqui ele faz uma associação. Ele pede para você pensar numa estação de rádio de 0 a 100, onde de 0 a 50 corresponde às pessoas que têm a vibração negativa e de 50 a 100 aquelas pessoas de vibração positivas. E aí a primeira coisa que ele pede é para você se encaixar, se perceber aonde você está. Perceba onde está a sua vibração agora. Se a sua vibração estiver mais para negativa, ela vai se aproximar do número 0. Se ela estiver positiva, ela vai se aproximar do 100. Então é assim que você vai perceber a sua vibração. E aí, para nos ajudar com isso, ele traz um trecho que diz assim: como saber quando você está no nível 98,5, ou seja, quase 100% de vibração positiva? Você pode saber disso pelo modo como está se sentindo, por esse diagrama e pelo modo como se sente. E esse diagrama que ele fala aqui é esse intervalo que eu falei, de 0 a 100, onde de 0 a 50 a vibração negativa, corresponde à vibração negativa, melhor dizendo, e de 50 a 100 a vibração positiva. E continuando a leitura. Você pode saber quando a sua vibração está alta, o que significa que há muito pouca ou nenhuma vibração negativa ao seu redor. Quando há pouca ou nenhuma vibração negativa ao seu redor, você consegue as coisas muito mais rapidamente. Começa a atrair relacionamentos que têm uma vibração semelhante. Alguns de vocês podem também notar que, quando estão se movendo, o botão do rádio começam a atrair em todas as áreas da sua vida pessoas que pensam como você e têm o mesmo tipo de vibração.
Então, quando você aumentar a sua vibração positiva, automaticamente você vai começar a atrair pessoas com essa mesma vibração. Voltando ao exemplo que eu falei anteriormente, rapidamente você vai sentir mais simpatia ou empatia, podemos dizer assim também, pelas pessoas que vão estar com a vibração positiva alta. E o tópico seguinte tem o nome de a Maria Negativa. E ele explica aqui que a Maria Negativa é um nome que ele deu para aquelas pessoas que tendem a puxar a sua vibração para baixo, o seu número, ou seja, o 98,5 que a gente falou no final, são essas pessoas que tendem a puxar a nossa vibração para baixo. Mas ele vai falar aqui que não é essas pessoas que puxam a nossa vibração para baixo, e sim nós que deixamos, nós que entramos na sintonia da vibração delas. Para reforçar isso que estou dizendo, o texto diz assim: na verdade, a Maria negativa não põe você para baixo. Você é que baixou a sua faixa no rádio, ou seja, a vibração, para se harmonizar com a dela. Então é isso. Para a gente se alinhar com essas pessoas, a gente acaba baixando a nossa vibração, como se baixa um volume do rádio. É essa associação que ele faz aqui. E ele pede para você fazer uma pequena reflexão. A distância entre a sua vibração e a de outra pessoa é igual à quantidade de resistência, ou seja, negatividade, que você sente quando está com ela. Então, ele mostra aqui a relação de resistência com negatividade. Conforme mais você resiste, você mais vai ficando negativo, com a vibração negativa, melhor dizendo. E o tópico seguinte é como manter a sua vibração positiva. O que você pode fazer no futuro para manter a sua vibração na faixa de 98,5 quando estiver falando com pessoas de vibração muito mais baixa. Aí, para responder essa pergunta, ele mostra que você tem duas opções. E a opção 1 diz assim: embarcar nessa conversa e, com isso, baixar a sua vibração para se harmonizar com a dela, que foi o que nós falamos anteriormente. Ou a opção 2: quando você a ouvir dizer tudo o que ela não quer, pode simplesmente lhe perguntar, então, o que você quer? Que é o mesmo mecanismo que nós usamos lá no início para converter os nossos pensamentos de vibração negativa para positiva. E ele continua dizendo assim: lembre-se de que quando uma Maria negativa passar do que ela não quer para o que ela quer, suas palavras vão mudar. E quando as suas palavras mudarem, sua vibração também mudará. Então a gente faz essa pergunta, e então o que você quer, para que com as palavras a pessoa de vibração negativa consiga transferir a sua vibração de negativa para positiva, porque dessa forma você não vai precisar se alinhar com a vibração negativa dela, porque a vibração dela vai ter passado para positivo e você vai conseguir manter um nível mais alto de vibração positiva. E ele faz um alerta aqui, ó. A sua tarefa é, portanto, cuidar de sua vibração e fazer com que as conversas que tem com as pessoas sejam mais otimistas e positivas. E você pode fazer isso lembrando de perguntar delicadamente: então, o que você realmente quer? Ajudando assim as outras pessoas a conseguirem uma vibração mais positiva e, portanto, mais elevada. Então, quando você faz essa pergunta, automaticamente você vai estar praticamente transformando a vibração da pessoa de negativo para positiva e, consequentemente, você não vai precisar se alinhar com essa vibração negativa que estava antes. Então, aqui acabou o sprint de leitura de 10 minutos e agora eu quero saber o que você achou de mais interessante no vídeo de hoje. Lembre também de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os amigos, porque assim você ajuda muito no crescimento do Comércio com Livros. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.